No Natal, minha mãe, a Regina, decidiu fazer o de sempre: ressuscitar os álbuns de fotos da família como se fosse a maior novidade do mundo. Dessa vez, ela mostrou para o meu noivo, o Rafael. Ele travou na hora, segurou minha mão firme e sussurrou: "Você não tá vendo?" "Vendo o quê? Como assim?" Ele apontou. E depois daquilo, eu nunca mais consegui desver. 5 horas depois, eu ligaria para a Polícia Civil de São Paulo. Sempre imaginei que se um dia algo realmente bombástico acontecesse comigo, tipo digno de série documental ou sessão com a doutora Helena Ramos, ia ter uma trilha sonora de fundo, um suspense cinematográfico, talvez até um trovão para dar aquele drama. Mas não, só tinha salada de batata e carneiro assado até passar do ponto. E a Regina cantando Mariah Carey enquanto esfregava o balcão da cozinha, como se não tivesse acabado de usar a nostalgia como arma de destruição emocional pela 20ª vez consecutiva. Nenhum trovão. Só o cheiro esquisito da casa no fim do ano, misto de limpa-limão com alguma coisa queimada no fundo. Eu não estava esperando nada, para ser sincera. Entrei como sempre entro, sorri como sempre sorrio, fingi que aquele Natal não seria mais um lembrete de que eu nunca encaixei direito naquela moldura de família feliz. O Rafael, como sempre, calmo. Um cara observador, do tipo que poderia ganhar a vida só reparando nos outros. Eu levei ele justamente para me manter centrada. Que piada, né? No fim, quem ancorou quem? Minha irmã, a Lívia, já estava lá, girando a taça de vinho como se fosse jurada do MasterChef, usando alguma roupa bege que parecia ter saído direto de um desfile caro. O Murilo, namorado dela, só balançava a cabeça, parecia a figurante de novela. Meus pais, Regina e Sérgio, sorriam como se tivessem ensaiado. O jantar, aquela coisa familiar, boca fechada, tensão no ar. A carne estava seca, o arroz afiado. E a conversa, pior que grupo de família no WhatsApp. A Regina perguntou sobre o novo emprego da Lívia e o Sérgio resolveu interrogar o Rafael sobre computadores, como se nunca tivesse conhecido um millennium na vida. Ninguém me perguntou nada, mas isso é o padrão. Antes eu me magoava, agora eu só cronometro quanto tempo demora até esquecerem que eu tô ali. Esse ano, 9 minutos, um recorde. Depois da sobremesa, Regina bateu palmas com aquele entusiasmo falso. Trouxe os álbuns! Como se fosse surpresa, né? Sendo que ela planeja isso com precisão militar desde outubro. Sempre traz os álbuns. Sempre age como se tivesse achado por acaso no armário, debaixo dos panos de prato. E a gente finge que nunca viu aquelas páginas manchadas pela 100ª vez. A Lívia se aproximou como se estivesse assistindo ao Oscar. O Murilo fez sua melhor cara de interessado. O Rafael se sentou ao meu lado, em silêncio. Eu assistia mais ele do que as fotos. Primeiro álbum, aniversários, praia, aquelas fotos de escola que a gente queria esquecer. Segundo álbum, Lívia bebê, Regina radiante, Sérgio todo orgulhoso. Terceiro álbum, eu. Foi aí que o Rafael mudou. Não disse nada de imediato, mas eu percebi. Os ombros dele ficaram tensos. Ele começou a apertar os olhos para enxergar melhor uma página, depois outra. Inclinava a cabeça daquele jeito que só faz quando está editando foto e acha um corte mal feito. Estava escaneando cada imagem, medindo, analisando, até que, sem olhar para mim, segurou minha mão embaixo da mesa e sussurrou: "Você não tá vendo?" "Vendo o quê? Como assim?" Ele apontou. E depois daquilo, eu nunca mais consegui desver. Ele soltou minha mão e voltou a folhear as páginas como se nada tivesse acontecido. Sorria, concordava com a Regina quando ela contava a história de quando tentei alimentar um gato de rua com um pinhão. Eu fiquei paralisada. Meus ouvidos zumbiam. Tentei imitar o ritmo dele, manter o sorriso, mas parecia que minha pele estava do avesso. Inclinei e perguntei de novo. Ele balançou a cabeça sutilmente. "Depois eu te explico. Vai junto, só disfarça." Sinceramente, esse "vai junto" era o resumo emocional da minha infância inteira. A gente saiu 20 minutos depois. Rafael inventou alguma desculpa sobre voo cedo ou uma reunião no Zoom, vai saber. A Regina fez um teatrinho, o Sérgio mal levantou a sobrancelha, Lívia nem tirou os olhos do celular.
Dei beijo em todo mundo como se não tivesse desmoronando por dentro. No carro, Rafael enfiou a mão no bolso do casaco e puxou umas fotos soltas. Devia ter pego da pilha do lado dos álbuns. Eu nem vi. Olha isso. Eu olhei, mais ou menos. A primeira era eu com um casaco rosa em frente ao muro de pedra. Já tinha visto essa. Ela morava na minha cabeça como papel de parede mal colado. Ué, é só uma foto, falei. Ele me entregou mais duas. Mesma cara, disse ele. Mesmo ângulo, mesmo sorriso, mesma sombra. Repara melhor. Aí eu reparei. E vi. Era eu. A mesma versão de mim, copiada e colada em lugares diferentes. Um na frente de uma cerca, outro no parquinho, outro na fonte. Mas a expressão, idêntica, nem um músculo fora do lugar. Reutilizaram minha cara? Perguntei, com a voz saindo estranha, meio presa na garganta. Ele só assentiu. Depois me entregou mais uma, um bebê, pele bem clara, cabelo mais claro ainda, estrutura óssea diferente. Essa não é você, disse. Acho que nunca tiveram fotos suas de quando era bebê. A última. Eu, Regina e Sérgio na frente de um prédio velho. Meu contorno todo borrado. As sombras, nada a ver. Parecia que alguém tinha colado um adesivo mal recortado ali. Fiquei encarando por um tempão. Depois ri. Mas não aquele riso bom, sabe? Foi tipo quando alguma coisa quebra dentro da cabeça e escapa um som. Então eu sou uma colagem? Falei. Que divertido! O Rafael não achou graça. Por que eles fariam isso? Perguntei. Ninguém respondeu. Nem ele, nem eu. E eu não sabia ainda, mas 5 horas depois eu estaria ligando para a Polícia Civil. Porque a negação não chega como avalanche. Ela escorre devagar, feito cano furado debaixo da pia. Você escuta o pingo, sente o cheiro, mas continua lavando a mão e finge que não está ouvindo. Eu fiquei encarando aquelas fotos a noite toda. O Rafael acabou pegando no sono do meu lado, mas eu nem me mexi. Fiquei ali sentada na cama, igual uma criança esperando o bicho-papão aparecer. Só que nesse caso, os monstros já tinham um nome: Regina e Sérgio. As fotos estavam todas enfileiradas no meu criado mudo. Eu ficava olhando como se de repente elas fossem se arrumar sozinhas quando eu desviasse o olhar. Mas é claro, elas não se arrumaram. Meu rosto ainda estava lá, colado, triplicado, congelado numa expressão que nem lembrava de ter feito. Aquela bebê não era eu. A luz da foto estava toda errada. E aí bateu. Não como um grito ou um raio de revelação, mas como um sussurro que você ouve e não consegue mais desouvir. Eu não fazia ideia de onde tinha vindo. Literalmente. Não tenho memória nenhuma antes dos 5 anos. Nenhuma. Quando eu era mais nova, achava que isso era normal. Ou talvez não exatamente normal, mas pelo menos justificável. Meus pais diziam que era por causa da guerra. Eu era pequena, segundo eles. Fui traumatizada. Diziam que o cérebro se protege. Diziam muita coisa, na verdade. E eu acreditava. Porque, convenhamos, qual era a alternativa? Contar para a professora da 2ª série que você acha que pulou a fase de ser bebê? Que sua primeira lembrança é estar parada num corredor iluminado por fluorescentes, num país novo, com sua mãe pedindo para você sorrir para alguém segurando uma prancheta? Pois é. Essa foi minha primeira memória real. O posto da Polícia Federal na Lapa. O zumbido das lâmpadas, a sensação de que tudo era barulhento, frio e estranho. Eu ainda não entendia português, mas entendia o olhar da minha mãe. Faz bonito. Depois disso foi tudo normal. Ou tão normal quanto dava para ser. A gente tinha um apartamentinho na Bela Vista, comecei a ir para a escola. Minha mãe preparava minha lancheira como todas as outras mães, só que sem bilhetinhos fofos. Ela mandava guardanapos dobrados perfeitamente. Meu pai lia o jornal como se ele tivesse matado alguém da família. Trabalharam muito. Me deram o que eu precisava. Mas amor?
Amor era outro departamento. Quando minha irmã, a Lívia, nasceu 2 anos depois, a temperatura da casa mudou da noite para o dia. De repente, tinham livros de bebê, filmagens de VHS e álbuns com letras de glitter, aniversários com temas combinando, dia de spa, abraços, calor humano, tudo aquilo que nunca teve para mim. Comigo era sempre: você é forte, independente, nunca precisou de muito. O que convenhamos é só um jeito bonito de dizer: a gente não te deu muito. Eu me convencia de que era porque eu era mais velha, a primeira. Eles ainda estavam aprendendo. Mas agora eu já não tinha tanta certeza. Não tinha tias, nem tios, nem primos. Ninguém nunca veio visitar do país de origem, e a gente também nunca voltou. Meus pais diziam que não tinha mais ninguém vivo, que foi por causa da guerra, que todo mundo se espalhou. Uma vez perguntei sobre a família, meu pai soltou um "é complicado". Minha mãe trocou de assunto. E então veio a mensagem no Facebook. Eu tinha 15 anos. Entrei na cozinha e vi minha mãe no notebook. Ela estava encarando uma mensagem numa língua que eu ainda não sabia ler. Sérvio. Quer dizer, paraguaio ou boliviano, né? Mas no caso, vamos manter a vibe da história. O nome era de uma mulher que eu não reconhecia. A mensagem tinha uns coraçõezinhos. O rosto da minha mãe estava completamente sem expressão. Ela apagou a mensagem. Bloqueou a pessoa. Fechou o notebook. Quando perguntei quem era, respondeu: spam. Mas spam não faz sua mão tremer. Só que eu deixei pra lá, como sempre deixava. Aos 17, fui diagnosticada com um transtorno de estresse pós-traumático. Pesadelos, crises de pânico, aquela sensação constante de que algo estava prestes a acontecer, como se eu estivesse sempre esperando uma porta bater que nunca batia. Minha terapeuta, a doutora Helena Ramos, perguntou sobre a guerra. Eu disse que não lembrava. Ela falou que provavelmente era por isso. Só que agora eu sei. Eu não tinha medo da guerra. Eu tinha medo dela. Essa lembrança não veio como um relâmpago. Veio em pedaços. Aquela noite, sentada na cozinha, encarando as fotos que o Rafael tirou, uma memória piscou, como uma lanterna em um quarto escuro. Uma mulher, não a que me criou. Alguém diferente. Rosto mais suave, olhos escuros, cheiro de fruta cítrica. Eu estava segurando a mão dela. Depois apareceu outra mulher. Voz doce, mãos gentis. Também não era a que me criou. E aí entra a Regina, a mulher que me criou. Mais jovem, sorrindo como quem acabou de chegar da padaria. A primeira mulher se abaixou e disse em sérvio: "Essa é sua babá". Foi assim que eu conheci Regina. Primeira vez. Depois outro flash. Eu colocando um casaco, chorando, dizendo: "Eu quero a mamãe". E uma mão pesada no meu ombro, apertada. Uma voz que dizia: "Não fala isso de novo. Se falar dela, você desaparece". Agora eu lembro dessas palavras. Antes não lembrava. Mas elas estavam lá, soterradas sob anos de "sorri pra foto" e "não pergunta demais". E aí veio o grito. Eu estava numa cama, nova, estranha, minhas pernas chutando o ar, o peito ardendo. Eu chamava por ela, a primeira mulher, a que cheirava a cítrico. E então, outra voz, fria: "Chega!" Não sei quanto tempo durou o pânico. Talvez minutos, talvez séculos. Rafael me encontrou no chão da cozinha, ofegante, com as palmas das mãos coladas no azulejo como se eu estivesse tentando segurar o mundo que estava escapando. Ele tentou me tocar, eu me encolhi. Então ele apenas sentou do meu lado, em silêncio, e em algum momento ali, mesmo no chão, com a respiração presa e a visão embaralhada, estiquei a mão, peguei o celular e disquei o 190. A delegada Denise atendeu no terceiro toque. "Polícia Civil de São Paulo, qual é a emergência?" Meu peito afundava. Abri a boca, mas nenhuma palavra saiu de imediato.
Rafael ainda estava ajoelhado do meu lado, com uma das mãos nas minhas costas, tentando estabilizar minha respiração como se fosse âncora de navio. Finalmente consegui dizer: Eu fui sequestrada. Pausa. A voz dela ficou mais atenta. Senhora, a senhora está segura neste momento? Eu acho que sim. Tô em casa. A pessoa que a sequestrou tá com a senhora agora? Não, não. Isso foi há muito tempo, eu acho. Eu acabei de lembrar. Nova pausa, tom mais suave, mas ainda firme. Tudo bem. Respira pra mim, tá? A senhora não tá em perigo agora. Não, mas é real. Eu me lembro agora. Eles não eram meus pais. Rafael pegou o telefone da minha mão. Oi, aqui é o noivo dela. Ela tá tendo um ataque de pânico. Isso começou uns 15 minutos atrás. Ela tá lembrando de coisas. Fotos de infância claramente editadas, sem registros de nascimento, várias inconsistências. E agora teve uma memória muito vívida. Acredita que foi levada por volta dos 5 anos. Isso teria acontecido há uns 25 anos, fora do Brasil. A delegada se manteve calma. Entendi. Qual endereço? Rafael passou o nosso endereço no apartamento da Bela Vista. Ela respondeu: Vou registrar como uma verificação de bem-estar e encaminhar para o DECAP, Departamento de Capturas e Delegacias Especializadas. Alguém vai entrar em contato. Se em qualquer momento vocês se sentirem inseguros, liguem de novo imediatamente. Ele agradeceu e desligou. Eu ainda tremia, mas as palavras tinham sido ditas, em voz alta, para alguém real, e não dava mais para fingir que nada tinha acontecido. Não dormi. Tomei banho, troquei de roupa, dobrei roupas que nem lembrava de ter lavado. Acho que até esvaziei a lava-louças em algum momento. Rafael ficou rondando, fez chá, me olhava como quem cuida de porcelana durante um terremoto. Você devia descansar, ele disse em algum momento. Assenti. Não me mexi. Fiquei esperando alguém bater na porta ou arrombar, ou o chão sumir sob meus pés. Mas nada disso. O apartamento ficou quieto, com aquele zumbido leve de lugar que tá pouco se lixando pro que você tá sentindo. Na manhã seguinte, chegou um e-mail. Caso aberto, pendente de contato de um agente designado. Alguém entraria em contato. Só isso. Mostrei pro Rafael. Ele leu 2 vezes e disse: Agora é real. Como se não tivesse sido real quando eu estava encolhida no chão da cozinha tentando lembrar se eu já tinha tido uma mãe de verdade. 2 dias depois, a campainha tocou. 3 batidinhas, medidas, calmas, como quem tá pedindo o açúcar emprestado. Abri a porta. Era minha mãe, a Regina, segurando uma sacola de papel pardo, com cara de quem veio trazer biscoito. Meu pai, o Sérgio, estava atrás com as mãos nos bolsos do casaco. Expressão de quem tá tentando ser neutro. Podemos entrar? Ela perguntou já entrando. Rafael apareceu ao meu lado. Assenti devagar e deixei que eles entrassem. Sentaram no sofá como se fossem visitas. Minha mãe colocou a sacola na mesa de centro. Trouxe aquela sopa que você gosta, aquela de cenoura de quando você ficou doente. Aquela vez que eu tinha 8 anos e ela mandou eu parar de chorar porque não estava morrendo. Aquela sopa. Obrigada, respondi sem emoção. Ela alisou o casaco, olhou em volta como se o apartamento fosse dar alguma dica do que ela devia dizer. Meu pai ficou de pé. A gente falou com a polícia, ela disse finalmente. Disseram que você fez um boletim. Fiz. Ela fez cara de quem queria ficar ofendida, mas não tinha energia. Você podia ter falado com a gente antes. E vocês teriam me contado a verdade? Ela hesitou. Piscou. A gente não queria te machucar. Rafael falou. Então é verdade. Meu pai finalmente avançou. Sim, você não é nossa filha biológica. Soltei o ar pelo nariz. Não era alívio. Era só a confirmação do que eu já sabia, mas precisava ouvir de alguém. Minha mãe assentiu. Sua mãe era muito jovem, não podia cuidar de você. Ela implorou pra gente levar você. Implorou, repeti. Ela queria que você tivesse uma vida melhor. A gente ia embora. Ela ia ficar. Era guerra. Ela sabia o que isso significava. E onde ela tá agora?
Minha mãe juntou as mãos. A gente não sabe. Nunca procuraram? Era complicado. Rafael cruzou os braços. E por que forjar as fotos? Meu pai nem piscou. A gente não queria que você sentisse que não pertencia a este lugar. Então vocês apagaram a vida real dela e inventaram uma? A voz da minha mãe falhou. Você tinha 5 anos. Chorou por ela durante semanas. Foi horrível. Mas depois se adaptou. Esqueceu. A gente achou que era melhor assim. Vocês podiam ter me contado? E dito o quê? Ela rebateu. Que te tiramos da sua mãe? Que você teve uma vida que nunca lembraria? Você ia odiar a gente. E vocês acham que eu não odeio? Silêncio. Então, ela puxou uma foto da bolsa. Eu, com uns 6 anos, segurando a mão do meu pai. Essa é real, ela disse, como se isso fosse colar band-aid em amputação. Não toquei na foto. Eles se levantaram. Meu pai olhou para Rafael, depois para mim. A gente não te roubou. A gente te salvou. Não respondi. Rafael também não. E o pior é que por uns 10 segundos, eu quase acreditei neles. Me digam o nome dela, exigi, sem delicadeza. Minha mãe piscou como se não entendesse. Meu pai fez aquele gesto clássico de passar a mão no rosto, cansado de ter que lidar comigo. Você tinha 5 anos. Chorou por ela durante semanas. Foi horrível, mas depois se adaptou. Esqueceu. A gente achou que era melhor assim. Vocês podiam ter me contado. E dito o quê? Ela rebateu. Que te tiramos da sua mãe? Que você teve uma vida que nunca lembraria? Você ia odiar a gente. E vocês acham que eu não odeio? Silêncio. Então ela puxou uma foto da bolsa. Eu, com uns 6 anos, segurando a mão do meu pai. Você tinha 5 anos. As suas memórias não são confiáveis. Ela balançou a cabeça. A gente não queria te machucar, mas já machucaram. Eles se entreolharam. E então meu pai disse, como se fosse uma confissão. Silvia Oliveira. Sem endereço, sem telefone. Só o nome. Quando pedi mais, minha mãe respondeu: perdemos o contato. Era guerra. Claro. E aparentemente a guerra também destruiu o Google. Começamos a buscar naquela mesma noite. Rafael no notebook dele, eu no meu. O meu espanhol, o que sobrou do paraguaio, serve para conversar com tias-avós sobre receita de empanada, mas para pesquisa online, complicado. Silvia Oliveira, nome comum. Deu alguns becos sem saída. Uma florista em Santo André, uma professora de educação física aposentada em Itapevi. Aí, cliquei num perfil no Facebook com uma foto meio embaçada. Sem filtro, sem pose. Uma mulher de cabelo escuro preso, uns 50 e poucos anos, linhas leves ao redor dos olhos e um rosto que fez o meu estômago virar. Fiquei olhando. Rafael espiou por cima do meu ombro. Ela parece com você. Balancei a cabeça devagar. Não, eu pareço com ela. Não era só semelhança. Era daquelas que incomodam, que você não vê no espelho até alguém te apontar. Mesma mandíbula, mesmos olhos, mesma cara de quem não tá fazendo cara nenhuma. Ela não postava há meses, mas o sobre indicava Sorocaba, a cidade que ouvi minha mãe deixar escapar uma vez quando eu tinha uns 10 anos. Mandamos uma mensagem. Usamos o Google Tradutor. Ficou meio robótico, mas Rafael revisou 3 vezes. Fiquei encarando a tela como se ela fosse responder sozinha. Olá, recebi seu nome. Acho que posso ser sua filha. Esperamos. Ela respondeu na manhã seguinte. Uma linha. Podemos conversar? Marcamos uma chamada de vídeo. Não lembro de ter concordado. Rafael fez tudo. Eu só fiquei lá enrolada num cobertor, parecendo que ia conhecer alguém de um sonho que eu nem sabia que tinha. E então, o rosto dela apareceu. Tava mais envelhecido que na foto do perfil.
cansada, mas ainda assim, era ela. Ela não falou nada no começo, só olhou. Levou a mão à boca, como se estivesse segurando o coração para não escapar pela garganta. Eu não tinha certeza, ela disse depois de um tempo. Mas agora que te vejo, eu precisava falar algo, qualquer coisa. Só que as palavras ficaram entaladas, lá atrás, no nó da garganta. Eu te procurei por 25 anos. Ela disse meu nome. Não era Clara naquela época. Era Beatriz. Eu congelei. Beatriz. O som não me parecia familiar, mas soava certo. Como um sapato velho que você não usa há décadas, mas que ainda cabe perfeitamente no pé. Pisquei, tentando manter a compostura. Você me abandonou? O rosto dela se desfez. Não foi como nos filmes, nada dramático. Foi uma quebra silenciosa. A expressão dela murchou devagar, como uma flor sem água. A boca se abriu, depois fechou de novo. Não, Deus, não, respondeu ela. Ela olhou para o lado, como se precisasse se ancorar na realidade, e depois voltou a me encarar. Você tinha 5 anos. Eu te deixei com alguém em quem confiava. Uma vizinha, uma amiga. Só por algumas horas enquanto eu corria na prefeitura para finalizar uns papéis. Quando voltei, você não estava mais lá. Disseram que a babá tinha saído mais cedo, que você tinha ido com ela, mas você nunca voltou. A voz dela falhou. Ela respirou fundo. A gente procurou. Fui em todas as delegacias, em todos os abrigos. Preguei cartazes, liguei para tudo quanto é lugar. Todo mundo dizia a mesma coisa: criança se perde na guerra. Mas eu sabia. Você não estava perdida. Eu só não sabia onde procurar. Fiquei completamente imóvel. Foi o Rafael quem perguntou: Você chegou a tentar sair do país? Ela assentiu. Fui aprovada num programa de reassentamento no Brasil. Famílias com filhos tinham prioridade. Tava tudo pronto. Ela olhou para mim com os olhos cheios de água. Mas depois que você desapareceu, me tiraram da lista. E, sinceramente, mesmo que não tivessem tirado, eu jamais teria ido sem você. E aí caiu a ficha com um estrondo. Era por isso. Era por isso que eles me levaram. Era por isso que me encaixaram naquelas fotos como se eu fosse a última peça de um quebra-cabeça. Eles não me levaram porque me amavam. Me levaram porque eu era a passagem deles, o bilhete dourado. Ficamos em silêncio por um tempo depois disso. Os olhos dela estavam vermelhos, os meus também, provavelmente. Rafael continuava ali, sentado do meu lado, sem falar nada, só tentando segurar os cacos invisíveis do ambiente. Eu não tive notícias de você, ela disse baixinho. Achei que alguém podia ter te levado para Bolívia, ou que você tivesse morrido. Eu não sabia no que acreditar. Eu não soube o que dizer. Sério, o que você diz para uma mulher que perdeu uma filha de 5 anos? Eles mudaram meu nome. Agora é Clara. Ela assentiu, como se aquele som doesse. Beatriz era o nome da sua avó. Murmurou. Eu não sabia o que esperar sentir. Raiva? Alívio? Me sentia vazia, como se alguém tivesse tirado tudo de dentro, mas deixado a casca arrumadinha. 2 semanas depois, estávamos lado a lado na delegacia. Ela usava um casaco azul marinho. Eu levei as fotos. O investigador anotou nossas declarações, fez perguntas que eu mal lembro que ter respondido. Minha mãe, a de verdade, tirou um panfleto amassado da bolsa. Era o aviso de desaparecimento original. Meu nome estava lá, embaixo da foto embaçada. Beatriz Oliveira, 5 anos, vista pela última vez com um cachecol vermelho. É ela, disse minha mãe para a delegada Denise. É minha filha. E pela primeira vez, alguém fora da gente concordou. Denunciamos, e eu parei de fingir que o meu passado era uma dívida que eu devia a alguém. Não chegou aí a julgamento. Eles foram considerados culpados ainda na fase de investigação. Fraude documental, falsificação de papéis federais e ocultação de sequestro infantil entre países.
descobriram que nunca tinham desistido da cidadania paraguaia. Tava lá, guardada na gaveta, junto com o que restava da moral deles. A cidadania brasileira foi cassada. Em menos de 6 meses, os dois foram deportados, sem direito à apelação, sem reembolso, sem chororô, e nunca mais vão poder voltar. A Lívia ficou. Claro que ficou. Ela nasceu aqui. No começo não falava muito, ficava encarando o chão como se esperasse que ele explicasse o que tinha acontecido. Até que um dia ela apareceu e disse: "Aquilo tudo foi muito doido." Não foi bem um pedido de desculpas, mas já era alguma coisa. Hoje a gente conversa mais do que em toda a infância. Não é minha irmã de sangue, mas ainda sabe que eu gosto do café bem forte, sem açúcar e com um pingo de leite. E isso conta, né? Quanto a Sílvia, minha mãe de verdade, 6 meses depois, com tudo resolvido, ela conseguiu vir para o Brasil pelo programa de reunificação familiar. Eu e o Rafael ajudamos com a papelada. Ela arrumou um emprego na padaria São Bento, ali perto do nosso AP na Bela Vista. Disse que lembra que ela trabalhava quando tinha 21 anos, antes de tudo dar errado. Estamos planejando o casamento. Ela tá na lista de convidados. Chorou quando recebeu o convite. Já os que me criaram, perderam tudo. E, sinceramente, eles construíram a vida sobre uma mentira. Quando ela desmoronou, eu não senti culpa, eu senti era liberdade. Agora me diz, fui longe demais? Ou ainda fui pouco? Comenta aí e não esquece de se inscrever.